Olá você, tudo bem? Estamos de volta com mais um Conversa com JC, hoje, dia 10 de novembro. 10 de novembro, o ano está indo embora, hein, gente? Passou rapidamente nesse ano de... Ainda temos um mês e alguma coisa aí, um mês e 20 dias, mas passou rápido esse ano de Covid, né? Como que coisa mais doida, né? Mas seja bem-vindo você mais uma vez ao Conversa com JC. Hoje, numa terça-feira, dia 10 de novembro, nós estaremos conversando com a doutora Vera Lúcia Oliveira Daller. Ela tem um currículo extenso. Se eu for ler o currículo dela todo aqui, eu vou ficar aqui, como eu já brincava com ela, antes da gente entrar para a gravação, uns 2 dias. Mas a doutora Vera é graduada em História, graduada em Direito, por isso eu estou me permitindo chamá-la de doutora. Tem MBA em Gestão Empresarial, com ênfase em cooperativismo. Este é um canal de cooperativismo, você já sabe. Então, vai ser muito interessante a conversa com ela. Além de ser pós-graduada em Estruturas de História das Ideias do Brasil. Vamos entender melhor o que é isso, né? Ela foi nomeada para o cargo de Coordenadora Geral de Capacitação e Formação Cooperativista lá em 2003, no Departamento de Cooperativismo e Associativismo, DENACOP. Tudo a ver com este canal, com o nosso público, com aquilo que a gente tem discutido, tem conversado aqui. Onde permaneceu no cargo até 2009, tendo atuado em vários projetos. No programa Coopergênero, institucionalizado pela Portaria 156/2004, desenvolvido no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E o objetivo deste programa é contribuir para a construção da equidade e equilíbrio do gênero das cooperativas e associações brasileiras. Interessante, um tema muito atual. De 2007 a 2010, com o Prêmio Técnico Empreendedor, com o objetivo de promover um concurso nacional para estimular o desenvolvimento de projetos que refletissem a prática empreendedora, cooperativista e de inclusão social, envolvendo alunos e profissionais dos institutos federais. Muito legal. De 2009 a 2010, no Programa de Desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste, NORCOP, com o objetivo de fortalecimento e a reestruturação do cooperativismo nas estruturas Norte e Nordeste. Uma boa conversa para a gente ter com a doutora Vera, até porque o Banco Central, neste momento, no programa BC-REST, está fomentando a ocupação do Norte e Nordeste pelas cooperativas de crédito. A doutora sabe muito desse negócio. De 2004 a 2008, no programa de estímulo ao ensino do cooperativismo e à produção acadêmica, com o objetivo de fomentar o ensino do cooperativismo e estimular a produção acadêmica com o tema da cooperação. Tem mais muita coisa aqui. Doutora Vera, Vera Lúcia Oliveira Daller, seja muito bem-vinda ao Conversa com JC. Tomara que a nossa conversa seja muito proveitosa. E gostaria de pedir, a senhora pode, inclusive, dar mais alguma coisa do seu currículo, vasto currículo aqui, falando um pouquinho quem é a doutora Vera, de onde vem, né, de que região do Brasil, como que chegou a Brasília, ao DENACOP, como que veio trabalhar com cooperativismo. Seja muito bem-vinda. Uma boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o professor José Carlos, que gentilmente me convidou para participar desse programa, desse trabalho que ele faz tão ricamente para o cooperativismo brasileiro. Para mim é uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui, contribuindo, colaborando com o nosso público e passando alguma coisa da minha trajetória de vida, do meu conhecimento. E como o professor me perguntou de que região eu venho, quem é Vera, afinal, né? Bom, eu sou nascida no Paraná, sou da região norte do Paraná, e eu sou filha de... Meu pai era agricultor, nós tínhamos uma propriedade no norte do Paraná, então meu primeiro contato com a agricultura e com o cooperativismo foi na cidade que eu nasci, que é Jacarezinho, região do norte pioneiro do Paraná, e é quase divisa com o estado de São Paulo. E lá eu conheci as primeiras orientações de cooperativismo, porque minha mãe era professora primária, e ela, desde criança, quando eu estudava na escola em que ela lecionava, estava assim, jardim de infância, primeiro ano, que a professora citava qualquer material escolar, ela falava para mim: Vera, vai na cooperativa e pega o material que você precisar.
Então, aquela palavra cooperativa me soou aos ouvidos na minha infância já. E depois, mais tarde, meu pai, como agricultor, produtor de café, e a nossa propriedade, nós produzimos café, um pouco de gado, frutas. E meu pai foi gerente, foi diretor comercial da cooperativa da época que chamava Cofenorpa. Hoje ela não existe mais. Durante muitos anos ele foi diretor dessa cooperativa. Então, nossa produção era entregue nessa cooperativa. Nós colhíamos o café e entregávamos nessa cooperativa. E o mais interessante, acho que da minha história, que tudo me liga à questão da agricultura e do cooperativismo, é que quando eu tinha 16 anos de idade, meu pai me solicitou uma presença mais forte na nossa propriedade. Então, ele simplesmente me chamou um dia e falou: olha, Vera, você vai gerenciar a nossa fazenda, a nossa propriedade. E eu, ainda saindo da adolescente, com 16 anos, e ele, naquela época, ele falou assim: estou abrindo uma conta no banco e a partir de agora você vai cuidar da fazenda. E ele foi trabalhar numa compra de café numa cidade vizinha, passava a semana, e eu passava a semana administrando a fazenda. Então, meu contato com a agricultura foi daí. Tanto é que hoje eu estou em Brasília, mas eu sinto falta dessa natureza, desse cheiro do mato, esse cheiro da terra, isso me encanta muito, isso me faz falta até hoje. E no segundo momento, que para mim foi uma experiência de vida muito rica, quando eu fiz o curso de magistério, né, que era professora, me formei com 17 anos, e eu não queria, naquela ocasião, seguir a carreira de professora primária, queria continuar estudando, mas meu pai também me conversou comigo, falou, quase que intimou, falou: você tem que trabalhar, você tem que continuar, você se formou professora. E aí ia ter o primeiro concurso para professores do Paraná, professores estaduais. E eu fui fazer esse concurso e passei nos primeiros lugares. Tinha 1.000 candidatos, mais ou menos, na época, e eu passei nos primeiros lugares. E aí eu falei: bom, agora eu vou ter que assumir uma escola. E nós poderíamos escolher uma escola, porque nós começávamos a carreira de professores no meio rural. Então, eu escolhi uma fazenda denominada Fazenda Curitiba, que era de propriedade, na ocasião, do Leão, que era o dono da empresa Marte Leão, que até hoje é famosa, né? E lá eu dei aula há quase 2 anos naquela fazenda e aprendi muito, porque lá eu vi como era a vida de uma família no meio rural, como essa família trabalhava, quem eram os meus alunos, que eram alunos de primeiro ano primário, eu com 18 anos, tive que alfabetizar crianças que nunca tinham entrado numa escola. E a escola era uma escola que ficava numa colônia, que lá nós tínhamos 3 estágios, vamos dizer assim, de colônias, que no primeiro momento era umas casas eram que a gente chamava de material, né, assim, de tijolo, uma casa bem construída. A segunda etapa eram casas de madeira, umas casas boas. E a terceira etapa da fazenda, que eu andava quase 8 quilômetros para chegar nessa escola, lá nós tínhamos as casas mais simples, onde moravam as pessoas que realmente trabalhavam na lavoura. E lá chegaram numa casinha dessas, tiraram as paredinhas do meio e falaram: Vera, essa é a sua escola. E eu fiquei dando aula nessa colônia que a gente falava, né, que se denominava, e lecionei lá 1 ano e meio e tive assim um momento até de um acidente, porque chegou nos 8 meses que eu estava dando aula, a escola desmoronou e eu tive que dar aula ao ar livre durante 3 meses, até que o núcleo de ensino providenciasse, junto com o dono da fazenda, uma nova escola. Então, essa é a minha origem, né? E os primeiros passos dentro da agricultura
dentro assim, caminhando pela terra, e, ao mesmo tempo, vivenciando aquela questão de ser gestora já, uma idade ainda, né, adolescente, de uma propriedade de porte médio. Então, isso me encantou. Naquele momento que eu vivia isso, eu achava muito difícil, né? Achava um peso para mim. Mas hoje, depois dessa longa caminhada, eu vejo quanto essa escola foi a melhor escola que eu tive para entender melhor depois o que é trabalhar no cooperativismo, o que é o amor ao meio social, que é o que você pode fazer, inclusive. O primeiro livro que eu escrevi foi um trabalho, quando eu já estava como professora na faculdade, lá em Jacarezinho, que eu comecei também depois, passei para dar aula na faculdade de Jacarezinho. Eu escrevi, meu primeiro trabalho foi Juventude, Educação e Planejamento Familiar. E, na época, eu dediquei esse trabalho a esses aluninhos meus, que me estimularam a começar a pesquisar, a trabalhar, a querer proporcionar para o nosso país, para as populações que estão no meio rural, uma vida melhor. Então, acho que até me alonguei um pouco, professora, mas eu me entusiasmo quando eu falo isso, porque são lembranças muito, muito construtivas, às vezes até um pouco doloridas, mas são muito construtivas. Muito importante essa fala da senhora, e é justamente por isso que eu tenho por hábito começar sempre pedindo às pessoas para falarem deles. Nós estamos num momento em que as coisas parecem ser muito artificiais, muito rápidas. Os contatos pela internet são muito rápidos, as pessoas não querem ter tempo para conversar direito, para ler direito. E, na realidade, a essência da gente está nessas coisas, nas histórias, né? na origem. Aliás, eu queria aproveitar e fazer uma provocação. A senhora está falando, né, que é egressa do meio rural, inclusive foi muito cedo administradora de uma propriedade rural, onde a senhora ganhou muita experiência, acabou sendo também professora na atividade lá na área rural, e de um estado que a gente sabe muito bem a força que tem o cooperativismo, que é o Paraná, que tem lideranças cooperativistas muito fortes, que é exemplo para todo o Brasil há muitos e muitos anos. Mas é justamente com essas características que o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, e aí o Brasilzão grande, tem um histórico de cooperativismo muito ligado ao setor rural. Eu percebendo hoje, inclusive, né, eu milito aí há mais de 30 anos no cooperativismo financeiro, cooperativismo de crédito, e percebo que, apesar que agora a coisa está até deslanchando, mas há uma certa dificuldade das cooperativas ocuparem com a propriedade que elas têm o meio urbano. Né? Aqui a senhora remete isso com todo o conhecimento que a senhora tem, anos, décadas estudando cooperativismo, trabalhando em prol do cooperativismo, representando o Brasil em foros internacionais, ou seja, tem um conhecimento fantástico, inclusive, do cooperativismo na Europa, o cooperativismo da América do Norte, o cooperativismo latino, na América Latina. Com essa dificuldade do cooperativismo ocupar de vez o papel dele no meio urbano. Ou eu estou enganado, na verdade está ocupando e eu que tenho uma visão um pouco diferente. Eu vejo hoje, eu vejo assim com otimismo até, porque nós tivemos uma evolução grande a princípio, se a gente pegando a história do cooperativismo no Brasil, nós vemos que nós tivemos 4 ramos onde se iniciou o cooperativismo, né? Que era a agricultura, a produção, o educacional, também teve o consumo e o crédito, 5 ramos, vamos dizer assim, 5 ramos. E esses ramos eram estimulados ao seu desenvolvimento. Logicamente que a agricultura ela teve um investimento grande na questão do cooperativismo. O investimento que eu falo é investimento assim, com trabalho de campo para que ele crescesse, né? Com o desenvolvimento da doutrina cooperativista. E como para o agricultor isso se tornava mais fácil, porque ele facilitaria para ele a comercialização do seu produto, bem como na parte da produção, porque ele comprar os insumos, participar da cooperativa, sempre com
com vantagens para ele, e depois ele entregando a produção, e foi havendo, ocorreu um certo crescimento. Mas isso ficou muito na região sul, porque a região sul trouxe da Europa já um sentimento cooperativo, porque na Europa, né, já estava, o Brasil já estava vigente há um tempo, né? Então, esses imigrantes trouxeram essa cultura cooperativista para a região sul. Por isso que nós temos no Paraná aquelas cooperativas que nós ainda uma grande parte do Brasil vai demorar muito para chegar aonde eles já estão. Então, o desenvolvimento foi muito grande. No Rio Grande do Sul, da mesma coisa, Santa Catarina, Pará, esses 3 estados são estados que nós podemos dizer que vivem o cooperativismo. Eles contribuem na exportação, no PIB nacional, são forças muito grandes. Mas eu vejo assim, eu trabalhei, antes de vir para o Ministério da Agricultura, eu fui consultora de cooperativa. E eu trabalhei muito na região norte e nordeste. Fiz vários trabalhos lá no Pará, fiz trabalhos no Maranhão, mas onde eu atuei mais assim, foi no estado do Maranhão, que eu praticamente conheci todas as regiões do Maranhão, fazendo trabalhos de consultoria. E vendo por que o cooperativismo do Nordeste, principalmente aquele estado do Maranhão, ele tinha dificuldade de desenvolver. E o que eu percebi? Que era a questão da cultura cooperativista. Não, os estados não tinham aquela cultura que tinha os estados do Sul, a cultura do pertencimento à cooperativa. Então, se aparecia uma empresa que pagava um preço um pouquinho melhor do produto que a ser entregue para a cooperativa, imediatamente esse produtor tirava o produto da cooperativa e vendia para outra empresa. Então, o que acontecia? As cooperativas ficavam insolventes. E uma outra questão, a questão da gestão. A gestão era exercida de uma forma muito doméstica, onde se confundia o cidadão, o presidente da cooperativa, com o gestor da cooperativa, que é o gestor do coletivo. Então, isso eu percebi claramente em todas as regiões na qual eu girei, vamos dizer assim, eu andei pelos estados, principalmente o estado do Maranhão, e em algumas regiões do Pará. Só que o Pará já é uma outra questão. No Pará, eu trabalhei para as cooperativas de crédito, que já eram cooperativas que tinham uma outra visão. Então, na sua pergunta, por exemplo, da questão urbana e questão rural, eu vejo assim, onde não existe uma cultura muito forte do cooperativismo, da agropecuária, ou do cooperativismo que veio junto com os imigrantes, que chegou ao Brasil pela uma cultura europeia, nós temos, pelo menos é o que eu percebi, o cooperativismo urbano se desenvolve mais. Então, por isso que nós temos no Nordeste, no Norte, na região Nordeste, cooperativas de crédito são fortes. Como são fortes no Sul também, mas, por exemplo, o sistema Sicoob, ele se expandiu muito na região Nordeste, na região Norte, né? O Sicredi é fortíssimo na região Sul, porque já o crédito na região Sul, ele veio praticamente acoplado na questão da agropecuária, porque os cooperados necessitavam de financiamento, necessitavam de recursos para investimento na lavoura. Então, houve necessidade, por exemplo, eu morei quase 20 anos em Maringá, e lá a Cocamar tem a cooperativa de crédito da Cocamar. Vai na Coamo, você tem tudo acontece dentro da cooperativa. Então, e mesmo assim, você vai na região das Minas, onde tem aquela cooperativa forte, começou com educação, depois foi para crédito, e a cidade vive cooperativismo, que a gente tem até a história do Joãozinho de Minas. Acho que a Saroncred. A Saroncred, São Roque de Minas. Em São Roque de Minas. Então, você vê exemplos pelo Brasil, mas você sempre vê, normalmente, a parte da agricultura veio junto com o crédito da agricultura. Da parte também, e quando você vai para os estados onde a agricultura não é tão forte, surgem as cooperativas de crédito.
Outro ramo também que cresceu, que cresce bastante, é o ramo de trabalho. Eu advoguei para as Unimed muitos anos. Eu fui do Comitê Nacional das Unimed do Brasil e das Unimed do Paraná. E eu fico impressionada até hoje de ver a forma com que a Unimed cresceu, a Uniodonto, como elas cresceram. E são cooperativas de trabalho, são cooperativas urbanas, porque não existe Unimed no interior, no meio rural. Você não encontra, nem uma vila que você pode encontrar um entreposto hoje. Mas as cooperativas da Unimed, de médicos, elas surgiram nos grandes centros urbanos. Né? E elas são uma potência hoje e querem até ser copiadas no exterior. Às vezes, nós já fomos consultados para falar do nosso modelo unimediano para outros países. Então, eu vejo assim, a cooperativa de trabalho, o ramo trabalho e crédito, ele cresce muito no meio urbano. Agora, o ramo agropecuário, ele tem uma certa estabilidade, porque nós temos um lado muito forte, as grandes cooperativas, e temos um lado de cooperativas ainda em crescimento, desenvolvimento, são as cooperativas da agricultura familiar, as menores, porque mesmo grandes cooperativas surgiram da agricultura familiar, como é o caso da própria Coamo, da própria cooperativa de Maringá, né? A Cocari também de perto, e as cooperativas de Santa Catarina, a Aurora é feita de agricultores familiares, é uma potência, né? Com milhares e milhares de cooperados. Mas nós temos, por outro lado, as cooperativas que trabalham, que são as menores, e que muitas vezes são aquelas cooperativas de produção e do meio agrícola, né? Produção de leite, de produtos de alimentos, que hoje elas vivem mais em função de se entregar o produto para vender para o Estado o produto. A questão do PAA, do PNAE. Então, elas produzem porque elas têm a garantia que o governo vai comprar delas, né? Então, eu vejo dessa forma. O Brasil ele é muito rico nas regiões, né? Não tem como a gente determinar é isso no Brasil, ou é aquilo, ou essa cooperativa mais forte, ou a outra é mais forte. Eu tenho participado do julgamento dos trabalhos do Prêmio Somos Pop, da OCB, já participei de alguns concursos, né, que tem Somos Pop da OCB promove, e eu fico, cada vez que eu participo, para mim é uma riqueza de informação. Porque tem tanta coisa acontecendo. E eu percebo o seguinte, cada ano nesses concursos, o ramo que está mais crescendo é o crédito. E eles inovam muito, o ramo crédito inova muito. Então, na questão urbana, eu sou cooperado na cooperativa de crédito, eu sou do Cicobi executivo, né? E como já fui junto com meu pai, eu não era cooperada, mas o meu pai era na Copenópolis, no Paraná. Né? Então, eu vejo assim, que o ramo crédito realmente é um dos ramos que mais cresce e está ganhando força dia a dia. Né? As próprias leis que surgem, as determinações das soluções do Banco Central mostram isso. Né? A credibilidade que se está tendo em relação a esse ramo de no cooperativismo brasileiro. Então, no que se refere ao urbano e rural, eu penso assim, que o rural precisa ser mais fortalecido até. E o crédito, hoje, eu já vejo que ele já deslancha sozinho, ele caminha sozinho, ele está preparado, ele é um ramo que requer conhecimento, e os cooperados procuram adquirir esse conhecimento, e isso é muito importante. A senhora toca num assunto agora extremamente importante, né? Eu gosto muito do documento Notas de Orientação para os Princípios Cooperativistas da Aliança Cooperativa Internacional. E o documento, quando ele discute o segundo princípio, gestão democrática, ele trata da dificuldade que é construir democracia na sociedade moderna.
A democracia, ela cria raízes profundas quando bem trabalhada, mas ela é difícil de ser conduzida, até porque é um regime onde as pessoas, especialmente na cooperativa, cada um tem sua opinião, em tese, cada um tem seu voto, né? E é aí que eu queria um pouquinho também da sua percepção, até porque a senhora conhece muito do cooperativismo também fora do Brasil. Um dos grandes desafios, segundo aí, né, os estudiosos do cooperativismo, das ciências sociais, da economia social, como fincar o cooperativismo, mantê-lo, apesar que ele tem uma ocupação fantástica em todo o planeta, é a maior ONG do planeta, né, já há muito tempo, mas como manter um cooperativismo forte, pulsante, com uma palavrinha que a senhora já citou aí, que é a doutrina. Né? Porque sem doutrina não tem cooperativismo. Sem doutrina é uma empresa como outra qualquer. Né? O que diferencia a cooperativa de produção, a cooperativa de crédito, a de trabalho, a de educação, logicamente entregar para a sociedade os valores e princípios cooperativistas. Mas numa sociedade que a cada dia tem menos tempo, no setor urbano é pior ainda, a cada dia quer coisas mais rápidas, né? E trabalhar princípios, valores, e especialmente democracia, demanda, às vezes, as pessoas terem que ter um tempinho, nem que seja à distância, como nós estamos aqui, para conversar sobre determinados temas. Como é que a senhora vê esse desafio para o cooperativismo? Olha, eu vejo assim, tem momentos na vida da gente, que é por isso que eu acho que eu tenho assim, um amor muito grande pelo cooperativismo, porque nós não podemos, nós cooperativistas, nós não podemos perder o foco. E muitas vezes o que se faz hoje é perder o foco. Você começa uma cooperativa, é muito fácil você falar, vamos arrumar 20 pessoas, vamos arrumar 7 pessoas no trabalho e vamos criar, construir a nossa cooperativa. Isso é muito fácil. Aí arranja duas, três pessoas para o conselho de administração, para ser os executivos, para o conselho fiscal, e acha que tudo vai dar certo. Até esse foi um dos grandes erros do cooperativismo do Nordeste. Ele se fez muito isso. E incentivados, inclusive, um período atrás, até pelo próprio Banco do Nordeste. Então, os cooperativos não deram certo, porque pegaram financiamento, uma série de coisas, mas não tinham aquele sentimento do coletivo, da doutrina cooperativista. Para mim, hoje, o que é mais importante no cooperativismo, e para o cooperativismo dar certo, é o artigo 3º, se não me engano, da Lei 5764, que ele traduz o que é fidelidade cooperativa. Se nós não tivermos o sentimento de fidelidade, que para mim é igual a pertencimento à nossa cooperativa, nós não iremos longe. E ela está fadada a cair, a entrar em queda. Então, o que deve se manter? O desafio de hoje é justamente esse. O princípio democrático, lógico, é o princípio mais importante que existe, porque esse exercício da democracia, eu que participei de muito como advogada e participo como cooperada, para mim, eu tenho assim, momentos de extrema alegria quando eu estou numa assembleia, porque ali eu exercito o meu voto com a minha convicção de cooperativista. Mas o que se precisa hoje é justamente trabalhar no público cooperativista a questão do pertencimento à sua cooperativa. Há pouco tempo eu discuti muito isso na nossa cooperativa, essa questão. Se você não sente que a cooperativa é sua, você é dono, você é o fornecedor, você é a sua cooperativa, você é a sua cooperativa, você faz a sua cooperativa, você não você delega por voto, não por uma obrigação. Então, essa questão é que precisa ser mais trabalhada. Então, o desafio dos dias de hoje, onde o professor colocou muito bem que existe tanta tecnologia, existe um capitalismo forte de um lado, existe ideologia de outro lado, e como fica o cooperativismo? O cooperativismo consegue impor seus valores, seus princípios? Eu penso que sim, porque o que falta é nós temos que ter, eu sempre falo isso, cada cooperativa tinha que ter seu núcleo, que eu posso dizer assim, de chamar
de núcleo social. Mas esse núcleo social é aquele núcleo que vai trabalhar também a educação, a formação, a informação, a capacitação. Nós não podemos entrar na cooperativa e nunca mais falar em cooperativismo. Só exigir da nossa cooperativa, exigir dos nossos dirigentes direitos que nós temos, mas nós não praticamos nossos deveres. Então, eu penso nisso, que nós deveríamos ter nas cooperativas núcleos fortes de doutrinação mesmo. Porque hoje o que se vê, não, quando eu vou nesses eventos internacionais, eu percebo que o que se quer é promover mais o cooperativismo como se fosse assim, um novo, como a palavra usou, um novo desafio para o mundo. Porque, de um lado, nós temos o capitalismo que está engolindo uma sociedade. Correto. Bastou esse momento de pandemia para ver o que aconteceu no mundo. Se nós tivéssemos valores cooperativos, veja como o cooperativismo se manteve. Tive dificuldade, sim, mas nós procuramos saídas. E as nossas saídas passam pelos nossos princípios, que é da intercooperação, que é da própria gestão democrática, que é procurar meios para nós transformarmos esse momento de dificuldade no momento de um salto qualitativo. Alguns anos atrás, eu participei de uma assembleia da Aliança Cooperativa Internacional, em Genebra, e aí teve uma palestra de um economista inglês que me marcou muito. Inclusive, eu anotei, eu fiquei até hoje. Ele fez uma proposta, mas até hoje eu não vejo essa proposta ter sido concretizada. Porque ele veio fazendo uma proposta do cooperativismo mundial, que a gente tinha mais de 100 países reunidos, propondo o seguinte, que na Europa, isso foi em 2012, na Europa já faltava água, já estava com o problema da água, o problema do meio ambiente. Ele já colocou para nós, no seu pronunciamento, as espécies animais, as espécies vegetais que estavam em extinção. E que a agricultura ia ter dificuldades também. Mas que, aí vem a proposta dele, que ele enxergava o cooperativismo como uma grande saída para a humanidade. Se as cooperativas encampassem a ideia de trabalhar o meio ambiente, de trabalhar a questão da água, que hoje, né, se fala tanto, isso foi quase 10 anos atrás, então, nós poderíamos ter uma saída melhor, e isso ele via através do cooperativismo, porque o cooperativismo tem valores e tem princípios. Então, é essa forma que ele mostrou para nós. E é isso que eu vejo, que esse desafio que ele colocou ainda não foi concretizado, muito pouco. Agora, eu tenho as cooperativas que eu conheço do Sul e mesmo da região Sudeste, em algumas regiões do Brasil, praticam um cooperativismo mais consciente, porque tem a questão do princípio da educação, da formação, da informação. O que acontece? Nós trabalhamos muito a informação, quer dizer, você tem que conhecer a última tecnologia que surgiu, você tem que estar por dentro da melhor forma de você se comunicar. Então, a informação chega uma espécie de informação, mas a educação, que é a raiz, que é a essência, essa educação ela é muito pouco trabalhada. A gente capacita, a capacitação ela é momentânea. Eu mesmo fiz ministrei vários cursos de capacitação, mas eu penso que as cooperativas, pelo menos os ramos, que hoje já existe, o crédito tem muito isso, até por uma questão de posição do Banco Central. Mas os ramos deveriam trabalhar a doutrina cooperativista com os seus cooperados. Mesmo que seja cursos online, eventos, nós temos que ter uma sequência. E temos que passar por, não gosto muito da palavra reciclagem, mas temos que ter uma linha de continuidade. Porque senão nós vamos até um certo ponto, de repente paramos ali e esquecemos rapidamente e voltamos quase que a estaca zero. Então, para você ter um conhecimento cooperativo, você tem que estudar constantemente. Nunca para terminar, chega e fiz um curso, fiz o meu MBA, sei tudo. Não sei. Tem muita coisa que eu tenho que aprender. Eu tenho que estudar as mentalidades.
Até os ramos, a gente estuda as mentalidades de cada ramo. Né? O ramo crédito pensa de um jeito, o ramo agricultura pensa de outro, o trabalho, e assim por diante. Né? Os vários ramos pensam de forma diferente. Né? Então, eu penso que nós temos que ter uma continuidade do princípio da educação. Até porque, se nós tivermos uma educação mais continuada e permanente, nós vamos poder promover e praticar a democracia na nossa cooperativa, viver mais fortemente a gestão democrática. Pelo menos é isso que eu penso. Pode ser até uma utopia, Eu, eu, mas eu penso que nós temos que insistir nesse ponto, porque nós vemos que nós poderíamos ter uma saída econômica. Nós somos econômico e social. Nosso prato da balança tem que ter o mesmo peso, os dois têm que estar no equilíbrio. Se nós permanecermos em equilíbrio econômico e social, nós podemos ganhar o mundo. É essa forma que eu penso. eu penso muito parecido com a senhora e eu tenho uma preocupação muito grande. Da mesma maneira que a senhora, eu respiro cooperativismo, né? Tenho um sangue cooperativista nas veias. Tudo que eu tenho, o pouco que eu tenho, veio do cooperativismo. Muito do meu conhecimento, do pouco conhecimento que eu tenho, é do cooperativismo. E eu sou muito receoso, e por isso que é bom começar com uma pessoa como a senhora, que acompanha o cooperativismo, não só do ponto de vista pragmático, mas também do ponto de vista de estudo, do entendimento do que acontece no Brasil e fora do Brasil, porque eu tenho um receio muito grande de que o crescimento, sem observar características, pressupostos de desenvolvimento, possa, em algum momento, engolir as instituições cooperativistas. Como, por exemplo, é importante que as cooperativas cresçam em tamanho, em ativos, em números, nos dados contábeis, mas se não houver também uma preocupação com o quadro social do ponto de vista de mudar o jeito de pensar das pessoas, né? Eu gosto muito de trabalhar a palavra desenvolvimento como uma mudança de jeito de ver o mundo, não apenas ficar, como a senhora já disse, tendo certificados, diplomas, né? Mas a educação tem que me transformar, eu tenho que começar a ver esse mundo diferente. E aí eu tenho muito receio, né? A gente está no crédito, e eu sou fanático com crédito, fui gestor do crédito no sistema Sicoob durante muito tempo, né? Do Bancob, da Confederação de Cooperativas Singulares, mas essa ânsia de crescer, 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 sem às vezes ver pressupostos de tratamento do quadro social, de educação do quadro social, de formação democrática do quadro social, me deixa preocupado. E eu queria emendar uma coisa, porque eu sei que a senhora tem um trabalho vasto desenvolvido aí em função dos gêneros no cooperativismo, e queria, junto com isso, trazer um outro elemento que eu acho muito importante, que é a questão do jovem, da criança, do adolescente, até porque se a gente não formar os jovens, a hora que as pessoas cooperativadas, né, que forem embora, a gente não tem quem vai repor isso, a gente não tem a sucessão. Eu queria que a senhora fizesse um pouco, né, até em função do seu conhecimento, uma avaliação para a gente da participação da mulher no cooperativismo, né? Tem crescido, a gente tem percebido, mas de maneira, por exemplo, nas lideranças, nos cargos de administração, eu entendo que mesmo estando crescendo, ainda é muito tímido. E da criança, do jovem, porque se não trouxermos esse pessoal também, quer dizer, como é que a gente vai fazer a continuidade desse processo nos vários ramos do cooperativismo? Então, essa questão que o senhor coloca, eu acho importantíssima, porque é uma preocupação minha, desde quando eu fui convidada para vir do Ministério da Agricultura, e que nós coordenamos, né, um dos programas foi o programa voltado para os jovens e para as mulheres, mas o programa do jovem, o que eu tinha na minha cabeça, na época, era justamente o que o senhor citou no início do Prêmio Técnico Empreendedor, que nós trabalhamos em parceria com o Ministério da Educação, o SEBRAE e o Banco do Brasil. Foi um projeto ousado, porque eu não me conformava, por exemplo, de não trabalhar as crianças na escola, de trabalhar os jovens na escola, no ensino normal, vamos dizer assim, a palavra do dia, mas no ensino dos cursos, né, de primeiro e segundo grau, etc. Então, para mim, eu tinha essa vontade de levar esse conhecimento, que é o cooperativismo,
já nos primeiros momentos dos jovens da escola. E aí nós procuramos fazer essa parceria com o Ministério da Educação, que acolheu muito bem. Porque, por exemplo, nós tínhamos aquelas escolas rurais, as escolas, até aquelas escolas familiares rurais, que não eram reconhecidas pelo MEC. E nós éramos procurados no Ministério da Agricultura para ajudar na questão do reconhecimento dessas escolas. E essas escolas sempre foram importantes, porque o jovem que trabalhava na sua propriedade, né, na agricultura, e ia para a escola rural. Só que não era reconhecido. E lá eles trabalhavam, eles estudavam um pouco de cooperativismo e um pouco de associativismo. Mas as escolas eram associações, né? As associações das escolas familiares rurais. E quando nós procuramos o MEC, depois o MEC já tinha um programa que chamava Prêmio Técnico Empreendedor, junto com o SEBRAE. E aí nós começamos a entabular um entendimento e chegamos à conclusão de que nós entraríamos com o cooperativismo. E nós fomos a campo durante 4 anos, se não me engano. Esse projeto foi muito bom, que nós movimentamos toda a equipe do DENACOP na época, e os técnicos iam para as regiões. Nós fazíamos um concurso em todas as regiões do Brasil, o concurso primeiro os concursos regionais, e depois finalizava em Brasília com um concurso nacional. E nós íamos lá, apresentávamos o tema, cada um apresentava o seu tema, quer dizer, o Ministério da Agricultura levando o tema cooperativismo, fazíamos uma palestra, SEBRAE era um tema livre, e o Ministério da Educação apresentava o tema sobre a inclusão de pessoas. Então, era muito rica essa questão. E nós trabalhamos nos Institutos Federais de Educação. E então, levamos a proposta, durante 4 anos nós fizemos isso. Levamos as propostas para todos os cantos do Brasil. Eu viajei o Brasil todo, porque eu queria mostrar, queria levar, e envolvi os técnicos do Ministério. Foi muito rica essa época. E os trabalhos que vinham eram maravilhosos. Eu ficava embevecida de ver quanta riqueza que os jovens tinham para mostrar ali, qual a preocupação que eles tinham, mas projetos transformadores. E a minha intenção era dar continuidade nesses projetos, aqueles projetos vencedores, os vencedores regionais iam concorrer na etapa nacional, finalizar aqui em Brasília. Era a comissão julgadora, com pesquisadores, um nível muito bom. E esses projetos vencedores, além de eles ganharem um prêmio, um valor simbólico, mas era um valor, nós também premiávamos os professores que eram os orientadores desses projetos, quer dizer, nós estimulávamos o aluno e o professor. E nós tivemos projetos tão bons, e a minha ideia era que isso se concretizasse na comunidade onde ele nasceu. Então, era o papel do Estado, aí eu falo, o papel do Estado seria conversar com aquela prefeitura, ou com aquele Estado, onde o trabalho é o vencedor, e implantar aquele projeto lá. Olha, eu fiz esse esforço durante anos. Nós conseguimos que dois projetos foram implantados, porque aí já fugia da nossa alçada essa questão da articulação política e regional, etc. e tal. Então, essas coisas, a gente faz aquilo que a gente vai até onde nós podemos ir, que depois foge do nosso limite, né, de decisão, e a gente não pode avançar. Mas uma coisa eu tenho certeza: depois disso, eu me senti assim, feliz, o trabalho não foi perdido, porque tenho certeza que naqueles jovens, né, centenas e centenas de jovens que participaram dos eventos, eles adquiriram conhecimento de cooperativismo. E as escolas, muitas das escolas implantaram a disciplina cooperativista. Isso foi um ganho, isso também era um dos objetivos. E as escolas familiares rurais foram reconhecidas pelo MEC. Então, esse é um resultado que engrandece muito, porque o trabalho não foi totalmente concretizado, como deveria ser, mas ele ganhou força.
Então, é desses pequenos e grandes, porque foi um grande resultado, é desses resultados que nós temos que promover mais um salto. Então, daí em diante, o que podemos fazer? Né? Então, até hoje, eu recebo, às vezes, ligações e convites para participar de palestras ou eventos desses locais que nós tivemos naquela época. Então, a questão do jovem, isso foi na questão do Ministério, no âmbito do Ministério da Agricultura e no DENACOP. Mas eu penso que o cooperativismo, o movimento cooperativismo, o sistema cooperativo, ele tem que trabalhar muito a questão dos jovens. E como foi isso que Deus falou, nós temos que despertar liderança, muitas lideranças. Hoje de manhã eu participei de uma live no Rio Grande do Sul, só com professores trabalhando com cooperativismo nas escolas. Olha que lindo. Então, eu fiquei embevecida de ver aquilo. Então, existem muitos trabalhos. Por exemplo, acho que um ano atrás, um ano e meio atrás, eu estive no Piauí também participando de um evento só de professores do ramo cooperativo educacional. Eles me convidaram para falar sobre a educação no cooperativismo. Que eu acho, na minha forma de ver o cooperativismo, deveria começar aí, na educação cooperativa, porque nós estamos no cooperativismo, mas nós não passamos, muitos de nós não passamos por uma educação básica, doutrinária, do que é o cooperativismo. Quando você fala em fidelidade cooperativa, em muitas palestras que eu faço aí, as pessoas nem sabem, às vezes, o que é. Quando eu falo em pertencimento, começo a despertar esse sentimento, essa emoção, muitos também ficam, mas como é isso? Como que pode isso? Quer dizer, então, essa é uma lacuna que existe, que tem que ser trabalhado com o jovem desde o início. Se o jovem vier com essa cultura, é como quando nós saímos dos nossos cursos que nós fizemos. Tem coisas que nós aprendemos lá atrás e estão enraizadas dentro da gente. E se isso vier nessa raiz, nós poderemos dizer que teremos jovens preparados para trabalhar o cooperativismo. Mas depende muito dos gestores, das tomadas de decisão das próprias cooperativas. O ramo crédito trabalhar isso, o ramo agrícola, agricultura trabalhar isso, até o ramo médico. Eu fiz o curso de Direito. No curso de Direito eu não tive uma disciplina que falar em cooperativismo. Mas no curso de História eu tive, quando eu fiz o curso de História. Eu estudei o cooperativismo no curso de História. Mas então, isso foi no meu primeiro curso superior. Depois, o cooperativismo estava no meu sangue, porque era pai e mãe, e toda a minha família, meus irmãos, todos trabalham com cooperativismo. São todos especialistas na área. Então, o jovem tem que ser trabalhado desde o início. Existem movimentos no Brasil, existem. No Paraná, existe um bom movimento, a própria Unicap tem um movimento muito bom com os jovens, com as mulheres também, que eles conseguem reunir milhares de mulheres e jovens e produtoras, e jovens engajados no cooperativismo. O Rio Grande do Sul, que está com esse trabalho, nós temos iniciativas até do sistema de crédito também tem muitos. Eu já vi, e sei que tem, conheço de leitura. Então, nós temos movimento, mas o que nós precisamos é dar mais força. E eu acho que nós, os veteranos assim, do cooperativismo, nós tínhamos que pegar isso como um dever mesmo de colocar essa cultura cooperativista, né, no meio jovem. E no que se refere às mulheres, então, nesse ponto, concluindo a questão do jovem, ele é incipiente, mas ele está crescendo. Até porque é uma questão da sucessão rural e sucessão cooperativa. Porque se você vê no meio rural, se o jovem começa a vir para a cidade, fazer esse êxodo rural, as propriedades aqui no centro não elas serão engolidas mesmo pelas grandes propriedades, né? Que viram uma empresa grande. E não se quer isso, né? Se quer que cada um permaneça no seu opinião que lhe pertence. Então, isso precisa ser mais bem trabalhado também. E no que se refere às mulheres
sempre participaram do cooperativismo, mas na invisibilidade. Muitas dessas mulheres da agricultura familiar e também das cooperativas em geral, né, dos ramos, elas participam da invisibilidade, porque o marido é o pai, é cooperado, o marido, o companheiro, o parente, e ela nunca teve oportunidade de voz ativa, até um certo tempo atrás. Eu considero que, a partir de 96, que foi um grande marco, um divisor de águas no movimento de mulheres de cooperativismo, foi quando eu participei na Costa Rica da primeira plataforma continental das mulheres cooperativistas. Foi a primeira, em 96, foi na Costa Rica. E eu estava lá presente, e as mulheres queriam fazer alguma coisa, queriam mostrar o seu trabalho, e a partir dali se começou a criar comitês nos vários países que lá estavam participando. E na América Latina foi forte esse movimento. No Brasil, nós começamos em 97 para 98, foi criado o primeiro comitê de mulheres, desenvolvimento integrado de mulheres cooperativistas, foi um comitê que foi presidido, era ligado ao OCB, foi presidido pela professora Diva Pinho, que já é falecida, que é uma grande uma doutrina muito vasta a respeito do cooperativismo, né? Professora da USP, doutora. E eu pertencia a esse comitê como representante da região sul. Eram 7 mulheres representando as nossas regiões. Esse comitê avançou um pouco durante os 3 anos, mais ou menos, e foi extinto. Quando eu vim para o Ministério da Agricultura, eu recebi o desafio do ministro e do diretor do meu departamento de trabalhar e coordenar um programa voltado para as mulheres. Porque o ministro do qual eu vim participar, né, na gestão, ele tinha sido presidente da Aliança Cooperativa Nacional, Internacional, quer dizer, da CI, e no seu discurso de posse, ele mesmo colocou que as mulheres e os jovens deveriam participar dos conselhos de administração. Então, foi assim uma inovação, e ele, na época, ele fez um trabalho muito grande da Aliança Cooperativa Internacional. E o que eu fiz quando eu assumi esse desafio? Foi me espelhar nos todos os trabalhos realizados na Aliança Cooperativa Internacional e, a partir dali, trabalhar todos os pontos que eram trabalhados na Aliança Cooperativa Internacional. E criamos o programa Coopergênero, que foi voltado para a autonomia e trabalho da mulher. O que aconteceu? Daquele momento em diante, todos os sistemas da OCB dos estados passaram a promover os primeiros encontros de mulheres. Então, qual era o nosso objetivo? Primeiro, nós tínhamos que sensibilizar essa mulher, porque nós somos oriundos de uma educação patriarcal. Não que a mulher seja o homem ou a mulher, não existe culpado nessa história. Ambos, homem e mulher, são frutos de uma herança cultural, do patriarcado cultural. Então, a mulher era aquela que devia ser submissa e o pai ou o marido tinha que ser o provedor. Então, também a ele foi imposto um ônus muito pesado. Porque não se concebia, até hoje existe isso, quando um homem fica desempregado, ele sofre muito. Eu fiz um trabalho, eu comecei a trabalhar com mulheres em 1990, na Universidade de Maringá, quando eu fui professora lá. Eu fiz uma pós-graduação também, que é a História Social do Trabalho, e eu fiz a minha apresentação do meu trabalho foi Relações de Trabalho versus Violência contra a Mulher. Eu fiz uma análise de toda a agricultura do norte do Paraná. Por que o norte do Paraná? Porque foi extinto o café, que era uma cultura fortíssima, né? Uma agricultura forte. E onde foi essa população que antes ficava no campo? E o que aconteceu com essa população no meio urbano? Aí fiz um estudo e uma análise da violência, uni o meu curso de Direito ao curso de História. Legal. E trabalhei o crime como um fenômeno social. Então, eu trabalhei toda essa questão social. E nós chegamos à conclusão seguinte, que o ônus do homem, do pai desempregado,
era tão forte quanto o ônus da mulher submissa que devia obediência ao masculino. Então, você vai fazer assim, você tem que educar o filho e cuidar da casa. Ela podia lá ajudar no leite, na cultura do leite, na plantar, trabalhar na lavoura, na roça, né, na pecuária. Só que o trabalho dela era invisível, porque na hora de uma cooperativa, na hora de vender o produto, ela não aparecia. Então, o que nós fizemos foi mostrar quem era esse agressor e por que ele sofria essa influência. Foi um ponto. Quando eu vim para o Ministério, nós procuramos saber o que acontecia com as mulheres nas cooperativas. E nós fizemos um trabalho pioneiro, que foi um projeto piloto, que nós estávamos inseguras, eu estava insegura também de trabalhar com um projeto novo. E aí nós fizemos um trabalho muito grande com a cooperativa do Rio Grande do Sul, que o próprio presidente da cooperativa nos procurou querendo fazer um curso de capacitação para as mulheres. Só que o curso de capacitação não foi bem uma capacitação, foi exatamente o que nós estávamos conversando. Foi uma educação dessa mulher. E o que nós tínhamos que fazer? Primeiro, trabalhar a autoestima dela, porque muitas delas não queriam nem sair de casa com medo de frequentar o curso. E não tinham segurança, porque não, meu marido não vai gostar, meu pai não vai gostar, eu não tenho capacidade. Isso eu ouvi delas. Uhum. E, no entanto, nós trabalhamos a autoestima da mulher para sensibilizá-la da sua força e da capacidade de produção que ela tinha e que ela podia estar inserida na cooperativa com um trabalho não de coadjuvante, mas de um trabalho igualitário, porque ela e o marido, ela e o pai trabalhavam da mesma forma naquele projeto de propriedade que viviam. Isso me sensibilizou muito, porque nós conseguimos capacitar nesse projeto, foi uma parceria, inclusive, com a Universidade do Rio Grande do Sul, a Unijuí, que montou um curso com módulos para essas mulheres, algumas mal sabiam ler, eram praticamente analfabetas, e elas foram capacitadas, e eu fui convidada para ir numa formatura, porque foram acho que 3 ou 4 turmas, foram quase 1000 mulheres capacitadas nessa cooperativa, que tinha 10 mil, na ocasião, mais 10 mil associados. E era no interior do Rio Grande do Sul. E eu fui convidada para ir numa formatura. E eu fiquei muito emocionada, porque a formatura foi formatura mesmo. E tinha lá 260 mulheres formandas, com 200 homens, mais 200 homens também participando do evento. Na mesa tinha prefeito, todo o presidente da Câmara, vereadores, professores, e tinha uma agricultora que foi a oradora de turma. Foi um evento maravilhoso, fantástico, dando o maior respeito, e elas aprenderam uma coisa que eu fiquei assim, fiquei pasma de ver o resultado, que eu conversei com muitas delas, né? E elas me falaram que naquele momento, com o certificado delas, que ninguém passaria mais elas para trás, porque elas sabiam acessar a Bolsa de Chicago para ver a cotação da soja. Então, quer dizer, foi um avanço. E nós escrevemos até um artigo na época, teve um livro que chamou Evolução do Cooperativismo Brasil, que conta tem esse estudo de caso, que as mulheres saíram da invisibilidade, passaram a ser parceiras, passaram a ser atuantes no mundo cooperativo. Esse foi o nosso primeiro projeto no Ministério, dentro da ANACOP, que foi de maior sucesso. E tivemos outros maravilhosos. Então, o que aconteceu? O sistema cooperativo começou a absorver essa mudança da mulher. Hoje nós temos movimentos fortes de mulheres cooperativistas em quase todos os estados brasileiros. O Coopergênero ele ficou consolidado a nível nacional, porque nunca mais, pelo menos do que eu tenho ciência, cessou esse movimento. Ao contrário, ele veio crescendo, crescendo, crescendo. Pode ser até timidamente, mas ele cresceu e cresce ainda muito. Então eu vejo isso, que eu sempre coloco isso nas minhas falas. A mulher,
ela também ela é um ente econômico. Sim. Se nós colocarmos a mulher, a força da sua produção, do seu trabalho, nós teríamos um PIB muito maior do que temos hoje. Nós atrairíamos muito mais divisas para o nosso país, que não é computada a força de trabalho da mulher. Tá. E ela é um ente econômico-social. Não tenho dúvida, dona Vera. Eu queria... passa rápido o tempo quando a gente está numa conversa boa com quem entende, mas eu queria abordar talvez o último assunto com a senhora, né, que há anos vem trabalhando essa questão do cooperativismo, conhece muito bem o que acontece. Eu tenho visto um movimento, né, e não sou só eu que tenho visto, todos nós temos presenciado um movimento sob a denominação de economia colaborativa, que na realidade de economia colaborativa mesmo tem um mecanismo de poucas pessoas expropriarem um volume grande de trabalhadores, né? E eu vou dar inclusive nomes, né? O iFood, Uber, né? Essas estruturas de plataforma que na realidade está colocando gente para trabalhar em situações muitas vezes muito abaixo daquilo que a legislação trabalhista prevê, e criou-se um mecanismo, um meio termo, quer dizer, né, parece que a lei não chega nessas organizações, enquanto que, imagina, por exemplo, muitas pessoas do Brasil poderiam fazer uma cooperativa, que não precisava nem ter o nome de colaborativa, não tem, eu entendo que não tem termo melhor do que cooperação. Tem umas inovações que vêm apenas para ludibriar as pessoas. A inovação é a tal da economia colaborativa, sendo que a economia cooperativa é uma inovação fantástica quando bem trabalhada. Aí a senhora mesmo já falou a questão da doutrina, etc. Imagina, por exemplo, né, se os taxistas brasileiros estivessem unidos, se não todos, porque sabemos que nem sempre se une todas as pessoas, mas uma grande parte tivesse uma plataforma que fizesse com os taxistas o que, por exemplo, o Uber faz com uma série de motoristas. Se os entregadores brasileiros tivessem uma cooperativa, ou 2 cooperativas, ou 3 cooperativas, né, quanto maior, melhor, que fizesse o que iFood faz, o que Uber faz na alimentação, etc, etc, etc. Ou seja, às vezes eu percebo que nós, seres humanos, por falta de conhecimento, a senhora já abordou isso, muitas vezes eu sou crítico dessa capacitação também. Aliás, eu sou um dos críticos que entendo que o cooperativismo já colocou de dinheiro em pseudo-educação das pessoas, e as pessoas não mudam o meio quando elas voltam para o local de trabalho, então a educação não funcionou, e quase sempre com o rótulo de capacitação. Se as pessoas realmente estivessem interessadas em estudar, buscar, em cooperarem, elas teriam condições muito melhores, até porque o resultado de uma instituição dessa, no final do período, seria retornado para as pessoas ou reinvestido em tecnologia, etc, etc, etc. Na sua percepção, né, a senhora navega muito bem pelo que a gente tem percebido pela economia, é formada em direito, é formada em história, a pessoa formada em história tem uma visão sistêmica fantástica, né? Aliás, quem dera se todo mundo tivesse um bom conhecimento de história. Por que a senhora vê? Onde é que está o gargalo? Né? Quer dizer, o cooperativismo tem todas as ferramentas, inclusive nós temos algo que não é discurso, que muitos usam, que é a tal da sustentabilidade, né? Que para muitos é apenas discurso. Nós não temos o discurso. Um cooperativismo bem feito, ele é sustentável. Ele passa por cima de qualquer conceito aí, porque são conceitos meio fluidos, mas qualquer conceito de sustentabilidade, ele passa. E por que, né, com tudo isso, e aí eu queria fazer uma ligação, e a senhora fica à vontade, fala até onde entende que pode falar, com as questões de política de governo. A gente percebe, por exemplo, com um trabalho belíssimo, fantástico, parabenizo a senhora aqui, em nome da senhora, o Ministério da Agricultura, o DENACOP, né, que historicamente, a quem historicamente nós devemos muito no cooperativismo brasileiro, isso é reconhecido, mas como política de governo, isso sempre foi meio ligado ali ao Ministério da Agricultura. E logicamente, isso acaba gerando nas pessoas também uma percepção que é mais da agricultura do que do meio urbano, por exemplo, né? Quer dizer, de política do governo também talvez fosse possível repensar esse modelo, e não sei se isso teria a ver, eu estou querendo a percepção da senhora,
Mas onde está o gap? Quer dizer, empresas estão ficando bilionárias em cima do trabalho dos outros e quem é detentor do trabalho não consegue instrumentalizar o que está à disposição como cooperativismo para fazer isso, doutora Vera? Então, isso aí é o nosso capitalismo, né? O mundo capitalista é esse, ele vai engolindo as pessoas, ele vai explorando de todas as formas, né? Ele vai encontrando, cara, ele tem tentáculos, né? Em cima de toda a atividade econômica, qualquer coisa, desde a menor até a maior. E ele vai tentando agarrar tudo. Nessa questão, por exemplo, eu vejo, na própria história do cooperativismo, que no início, todos os ramos, eram poucos ramos, como eu falei, eram 5 ramos, mas até o ramo habitacional esteve ligado ao Ministério da Agricultura. O ramo extrativista, a agricultura, ela abraçava todos os ramos cooperativistas. Como eu disse, tudo vinha para lá. Só que teve um momento do divisor de águas aí, foi a Constituição de 88, porque até 88, o Ministério da Agricultura ele tinha um controle sobre o cooperativismo. Sim. Então, existia até processo. Quando eu cheguei no Ministério, tinha processos ainda de insolvências cooperativas que vinham para nós analisarmos. E nós não tínhamos mais legitimidade para fazer isso. Então, o que aconteceu? Em 88, foi o grande salto do cooperativismo brasileiro que criou a sua autonomia independente, né? E o Estado não pode mais interferir nas cooperativas. Então, isso é um ganho para nós e é uma visão moderníssima, porque nós temos estados vizinhos nossos aqui que ainda estão atrelados ao Estado, né? Eu falo assim, países, estão atrelados à política de Estado, né? Dependem disso. O que nós fazemos é assim, dar apoio, os artigos constitucionais são claros, qual que é o papel do Estado hoje? Apoiar e estimular o cooperativismo. De que forma? Nós podemos gerar recursos, fazer os editais, para que eles façam convênios com o Ministério, né? Essa forma ainda existe. Só que eu penso o seguinte, que houve um momento do cooperativismo que ele primeiro ele precisou se consolidar, depois que desligou do Estado, ele teve aqueles anos, que eu sempre falo que a gente precisa de uma geração quase para consolidar uma forma de trabalho, consolidar uma política, né? Então, ele teve que crescer até o momento em que surgiu a lei do SESCOP, que aí gerou recursos para que pudesse o próprio sistema ele se manter dentro dos recursos do SESCOP, que seria trabalhar a capacitação, monitoramento, etc. Né? E isso está ocorrendo até hoje. Correto. E aí nós tivemos, quando houve também a separação do Ministério da Agricultura, que se criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, criou-se uma nova forma de trabalhar o cooperativismo. E ficou aquele cooperativismo ainda querendo ficar atrelado ao Estado. Até porque não tinham condições mesmo de caminhar sozinhos. Né? E o que falta? Eu acho que falta muito o princípio da intercooperação, que agora até o Ministério da Agricultura está lançando um projeto novo, que é o da intercooperação dentro do Brasil mais cooperativo, que é trabalhar uma forma do encontro desses cooperativos. O que acontecia antes? O que acontece ainda? Há muita competição, muita concorrência entre as próprias cooperativas, que é o mundo capitalista. Né? Então, elas concorrem entre si. E, muitas vezes, a intercooperação não consegue trabalhar junto. Eu vejo hoje, no estado do Paraná, eles têm um exemplo de intercooperação maravilhoso. Existem cooperativas grandes e fortes que trabalham em intercooperação na produção do leite, por exemplo. Eu estive visitando lá esse roteiro dessas cooperativas que praticam intercooperação. Então, nós precisamos ter, a palavra certa é confiança. Confiança e coesão social são duas palavras que a gente tem que trazer, o cooperado e o sistema cooperativo tem que trazer consigo. Ele tem que trazer essa palavra confiança. Se tiver um nível de confiança adequado, nós poderemos avançar muito mais. O que acontece é que as próprias cooperativas de qualquer ramo, elas competem muito entre si.
E, às vezes, ainda existe um resquício ideológico também dentro das cooperativas. Isso existe. Os movimentos do Sem Terra, os movimentos das cooperativas, né, dos movimentos Sem Terra, e eles precisam de apoio, precisam que o Estado, às vezes, dê um suporte para que eles avancem, mas tem que ver se eles estão determinados a isso. Existe a questão do respeito à ideologia, respeito à forma da própria condução. E muitas vezes o governo vigente, vamos falar agora de governo do Estado, ele não consegue trabalhar isso. Ele tenta e não consegue. E existe uma lei federal que nos diz que nós temos um representante que representa todo o sistema cooperativo nacional, que é a Lei 5764. E ela tem que ser respeitada, porque é uma lei federal. Existe uma Constituição que fala que o Estado tem que ser apoiador e estimulador do cooperativismo, e não aquele Estado que interfere e fala o que a cooperativa tem ou não tem que fazer. Então, nós precisamos vivenciar mais a nossa Constituição e trabalhar mais a questão da representação do cooperativismo. Na Europa, por exemplo, onde teve países tinham várias representações, hoje estão trabalhando para ter uma, porque perceberam que não deu certo, que nós já temos as confederações que representam o nosso ramo cooperativo. Né? Você tem as federações e as confederações. Então, não precisa ter mais representações. Né? O que precisa é o movimento da coeso dentro daquilo que foi o princípio da nossa conversa. Nós temos que ter a capacidade de não perder o foco nunca. Que é a mesma coisa. O cooperativismo não é uma ideologia, ela é uma doutrina. E uma doutrina democrática, ela tem um diferencial tremendo em relação a qualquer outra ideologia, ao sistema capitalista, ao sistema comunista ou socialista que seja. Ela tem o cooperativismo, ele consegue agregar os lados, porque ele é o equilíbrio econômico e social. E a mesma capacidade que se tem de atender as classes sociais menos favorecidas, como você colocou agora há pouco, por que o trabalhador não forma uma cooperativa? Onde que está o cooperativismo que não vai lá atrás, que não vai doutrinar esse trabalhador? Eu me lembro muito bem, alguns anos atrás, quando eu estava dizendo que fui para o Maranhão, estava começando as cooperativas era Copertaxi e Mototáxi, principalmente Mototáxi. Eu fui até no entrevistado no programa de televisão para falar sobre isso, porque estava no auge do mototáxi. Porque lá se conseguiu agregar as pessoas e formar cooperativas de mototáxi, formar cooperativas de Copertaxi. E era como tem agora o Uber, que tem os entregadores, né, o iFood. Então, se eles tivessem um movimento que alertasse para isso, do que é um trabalho digno, que é um trabalho digno, é um trabalho cooperativo, nós estaríamos ganhando essas faixas econômicas. Mas, no entanto, o cooperativismo ele também, muitas vezes, ele se fecha. Por isso que eu sou da opinião que você tem que ter esses grupos sociais. É uma doutrinação, mas é uma doutrinação sadia, porque nós não temos fanatismo, nós temos consciência da dignidade, nós temos consciência de humanidade, temos consciência dos valores mais vamos dizer assim, divinos do que o homem tem dentro de si, da sua essência como ser humano. Nós temos que despertar isso nas pessoas. Mas o que acontece hoje, o capitalismo ele é tão forte, né, como eu falei, tem uns tentáculos, que ele só pensa em lucro, 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 e qualquer pessoa é vista como um objeto de lucro, e não como ser humano. Sim. Né? Isso você vê aqui o tempo todo, você se depara com esse tipo de vivência, com esse tipo de sociedade. Então, se nós queremos constituir um cooperativismo mais forte, nós temos que modernizar um pouco a nossa forma de trabalhar.
né? Não ficar só dentro do conselho disso, conselho daquilo, com vários conselhos que se cria dentro da cooperativa, além daqueles obrigatórios por lei, mas criamos outras coisas, mas que pouco sai a campo para fazer um trabalho social mesmo, que é aquele trabalho modificador da sociedade, né? Que é o objetivo do cooperativismo, mudar a estrutura e mudar, haver uma transformação impactante na sua comunidade. Então, nós temos que modernizar o nosso movimento. Nós estamos no século XXI, estamos já nas 2 décadas do século XXI, já quase uma geração se passando, e nós vemos, às vezes, retrocesso político, retrocesso de vivências, né? Porque nós poderíamos atuar com mais força. Então, eu acho que nós temos que enfrentar mais desafios. Por que os estados do Sul eles continuam fortes? Porque cada vez que eu vou para o Sul, não é porque eu sou do Sul, não, mas cada vez que eu vou lá, eu me deparo com uma coisa diferente, né? Eles estudam, eles estão sempre se aperfeiçoando, se aprimorando. Então, é isso que nós precisamos fazer. Eu penso que nós, cooperativistas, teríamos que ser atuantes nessa área, e esse seria o sétimo princípio, que é a interesse pela comunidade. Nós estaríamos, dentro dos nossos princípios, fazendo um trabalho de social, econômico-social para as comunidades brasileiras. Só um último exemplo, quando eu estava na Unimed de Maringá, foi lá que eu comecei a trabalhar com a Unimed, havia um projeto muito bom. Maringá é uma cidade que é todinha arborizada, é uma das cidades que tem uma das mais cidades verdes do Brasil. E o que a Unimed fazia? Pagava um curso, ela financiava curso para jovens jardineiros. Então, na frente da Unimed, lá do prédio que nós estávamos, os jovens que cuidavam dos canteiros. Então, cada jovem, uma turminha de jovens, cuidavam de determinados canteiros da cidade. E isso era feito um trabalho pela cooperativa, quer dizer, já despertando o interesse do coletivo, do interesse do cuidado, do interesse do meio ambiente, da sustentabilidade que nós estamos falando, né? Então, são esses exemplos que nós devemos nos valer para poder prosseguir o nosso trabalho, e é muito bom. Doutora Vera, eu tenho aqui mais um punhado de coisas que eu gostaria de conversar com a senhora, mas a gente tem por padrão, né, no Conversa com JC, manter os vídeos aí próximo de 1 hora, até em respeito ao pessoal que já está acostumado a ver esses vídeos. Gostaria muito de agradecer a sua participação hoje, contar contigo numa outra oportunidade para a gente continuar esse bom papo. Agradecer a aula, né, uma verdadeira aula aqui, com certeza os nossos espectadores vão ficar muito felizes com essa dinâmica. Obrigado a senhora, muito obrigado mesmo, e fique à vontade para as suas últimas palavras, para o seu agradecimento, falar com as pessoas, fique à vontade. Eu agradeço muito, professor Zé Carlos, essa oportunidade, porque muitas vezes a gente fala, né, quando a gente fala assim, de uma forma muito da essência da gente, né, do que nós somos, do que nós vivenciamos, às vezes a gente consegue colocar o que está na nossa alma, né? Na forma que eu vejo o cooperativismo, na forma que eu vivencio o cooperativismo. Mas eu jamais poderia deixar de citar 2 pessoas aqui que também me deram essa sustentação e me dá até hoje, que são meus próprios irmãos. Meu irmão mais velho foi secretário do Ministério da Agricultura, foi diretor do Delacop, foi um grande cooperativista aqui, nacional e internacional, que é o Celso Claro de Oliveira. E o meu outro irmão, que é consultor de cooperativas também na parte financeira, na área financeira, ainda hoje conversei com ele, ele desenvolve muitos projetos, foi um dos criadores do Formacop no Brasil, há muitos anos atrás, e especialista também, mestre em cooperativismo, e eles sempre, nós 3, somos 3 irmãos que trabalhamos em prol do cooperativismo. Eu devo muito a eles, ao Celso, que é o irmão mais velho, que sempre me puxou para trabalhar na área, me incentivou, ele me incentivou a trabalhar com as mulheres, ele me levava nos eventos por conta dele, porque às vezes eu não podia ir, não, você vai comigo, você vai gostar, e realmente eu fui experimentando a grandeza que é realmente vivenciar o cooperativismo. E meu irmão mais novo, nós mantemos um contato
muito próximo e discutimos sempre as nossas conversas em torno das ações do cooperativismo brasileiro. Ele trabalha também com aquilo a nível nacional. Então, eu só tenho a agradecer muito, né, porque eu sou cooperativista de família, né, como eu falei, grupo familiar todo voltado para o cooperativismo, mas isso virou o meu modo de viver. Quer dizer, hoje eu vivo pensando nessa forma, que eu acho que é a forma de se praticar a justiça social, de olhar para o mundo melhor e nunca perder a esperança. Sempre achar que nós podemos fazer o melhor. Então, é essa mensagem que eu deixo, né, que agradecendo esse momento, que para mim foi muito importante, agradecer a todas as pessoas que passaram pela minha vida, que acrescentaram no meu conhecimento. E uma coisa, nunca perder a humildade, porque a gente sempre está aprendendo, né? Todo dia a gente aprende. Eu tenho certeza, professor, eu também aprendi muito com o senhor hoje, e foi muito rica essa nossa conversa. Muito obrigada. E um abraço a todos. Obrigada, senhora. Obrigada a você que está conosco. Acabamos de falar com a doutora Vera Lúcia Oliveira Daller, né? Grande especialista, advogada, formada em História, conhece o cooperativismo no mundo todo. Foi muito interessante. Obrigado a você que esteve conosco. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, isso é muito interessante. Não esqueça de dar um like se você gostou. Isso é importante para o crescimento do canal, você acaba nos ajudando. Muito obrigado a você e nós nos encontraremos com certeza em mais uma dessas esquinas gostosas do cooperativismo. Até lá, um abraço.